Agora. Boa noite, pessoal da Corrente de Orações. Então, nós vamos fazer mais a nossa live de hoje, né? Da cura. Hoje nós vamos falar sobre no domínio das provas, que é sobre os escândalos, né? Então, no livro da Esperança, eu vou colocar algumas frases aqui e alguns comentários. Então, em Mateus, capítulo 18, versículo 7, ele fala o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vieram. Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 7. E também no livro dos Espíritos, não, né, no Evangelho, né? Ele fala o seguinte, no capítulo 3: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Então, Jesus, ele explica aqui por que existe escândalos, e ele também é necessário para o aprendizado de outras pessoas. Por quê? Nós somos espíritos imperfeitos e cometemos muitos erros ainda, né? Por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo bem imperfeito, né? Ainda cometemos vários escândalos. Mas isso também tem uma parte boa para as pessoas verem aquilo lá, opa, eu não posso entrar nessa daí, que coisa feia isso daí, né? Então, nós estamos num planeta ainda de expiações e prova, onde tem muitos escândalos porque somos espíritos imperfeitos. Agora, tem gente que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um pai, né? O seu filho nasceu, ele resolve dar uma proteção fantástica para esse filho. Nossa, o mundo é difícil, é complicado, tem muito mal. Eu vou proteger esse filho 100% o tempo todo. Então, nesse livro, no livro da Esperança, eles falam o seguinte: imaginamos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Então, para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço e posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes. Mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Então, o pai estava protegendo essa criança o tempo todo para ele não sofrer as consequências da vida, né? Das dificuldades da vida, né? Então ele vai isolar, isolaria todo o contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário. Coisa ruim não chega até o meu filho. Nada, não chega a nada. Ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior, porque ele estava ficando cada vez mais suave, né? Opa, não pode chegar nada de mal aqui, eu vou fechar tudo aqui. Então, essa candura que a criança foi, essa inocência, né, inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inaptidão absoluta. Então, ele deixou essa criança muito ignorante com relação à vida da terra, ela não saía de casa, tudo fechado para não ter mal contra ele, né? Só que porém, um dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesse de outros, se ausenta compulsoriamente do lar e, tangindo pela necessidade, o moço é obrigado a entrar
na corrente da vida comum. Ou seja, uma hora ele vai entrar nessa vida comum. E qual foi a aprendizagem dele, da criança até o moço, né? Nada acontecia de errado para ele. Então, ele vai ter provas na vida muito mais complicada, muito mais difícil, porque o pai também não soube ensinar corretamente, proteger, apoiar nas dificuldades, mas deixar ele tocar a vida dele, né? Então, isso daí também mostra também o aprendizado que nós temos, né? Durante a encarnação e a reencarnação. Então, nós começamos com espíritos imperfeitos, né? Bem difíceis, erramos demais, erramos muito, 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 fomos aumentando os nossos vícios, as nossas imperfeições, mas vamos passando por várias vidas, aquelas provas que vai ser dolorida para nós, vai ser difícil, mas vai trazer um aprendizado dentro de nós para a gente melhor resolver aquela situação. Então, a gente precisa ter a confiança em Deus. Deus é nosso Pai, Ele está sempre conosco. Às vezes parece que aquelas dificuldades, aqueles escândalos que acontecem conosco, vai acabar com tudo. Não, tudo passa. Tudo passa e vai vir um aprendizado. Como o Chico já falou, né? Nós já vivemos milhões de vidas em vários séculos aí, e temos a vida eterna, vamos ver milhões de outras. Então a gente não pode ficar desesperado com as coisas que acontecem agora. Ter paciência, ter serenidade, compreensão e fazer sempre o nosso melhor com relação ao nosso próximo, né? Ter sempre uma conduta legal, um vínculo muito gostoso, muito legal. O escândalo, às vezes vem, passa, mas é tudo para o nosso aprendizado. Por isso que nós estamos num mundo ainda de expiações e provas, mas ele vai melhorar, nós todos vamos melhorar e vamos reencarnar num mundo melhor, se assim pudermos, né? Senão a gente vai para um mundo abaixo. Mas nós podemos, nós vamos fazer sempre o nosso melhor, vamos sempre colocar o amor, a compreensão, a tolerância e procurar resolver os nossos problemas, crescer sempre tendo a confiança, a fé em Deus. Nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre por um grupo de espíritos que nos acompanham de acordo com a sintonia. Então, vamos melhorar sempre, assim nós também vamos melhorando os nossos acompanhantes, aqueles espíritos que nos acompanham. Que Deus nos abençoe agora e vamos começar a pensar um pouco nesses escândalos que acontecem, mas todas as provas, que temos provas direto, aprendizado para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à corrente de orações. Excelente as palavras do nosso irmão Adilson, e realmente é isso. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para entender e nos fortalecer com os nossos erros, porque é assim que vamos tendo essa oportunidade, né, de quando voltarmos, estarmos melhores. Porque se não aprendemos com os erros, voltaremos novamente com os mesmos erros e ainda pior. Então, vamos tentar aprender com os nossos erros e fazer de tudo para nos melhorarmos. Vamos entrar mais nessa fase agora, então, que a Terra, né, que o planeta está se modificando, e vamos junto para também a gente continuar, né, fazendo o melhor por nós e também pelos nossos irmãos. Não esquecendo que o amor, a paciência, o perdão, a gentileza, tudo isso vai nos ajudar. Então, fiquem com Deus. Gratidão. Boa noite a todos.
É muito importante que o Adilson falou, porque nós, como espíritas, a gente compreende através das leituras, dos ensinos, como o Adilson também, a leitura que o Adilson trouxe, nós estamos num planeta de provas e expiações, então a gente sabe que existe o ciúme, a inveja, o egoísmo, a falta de perdão, a competição desajustada, desequilibrada, isso tudo vai minando, né, o nosso estado de equilíbrio e a gente acaba, como acontece em muitas ocasiões, né, o escândalo. E o escândalo é necessário justamente para equilibrar toda essa situação, né? E tem aquela frase de Paulo, acho que é Paulo, né? Que as tribulações nos trazem fortaleza. Então, a gente realmente, para a gente ficar forte, a gente precisa das lições, né? Esse filho muito protegido, nossa senhora, na hora que vai para o mundo vai ser uma isca aí para os lobos, né? Não vai ter nem como se defender porque não tem experiência. Então, a experiência com as tribulações e o jeito com que a gente vai enfrentando os desafios é que vão nos tornando experientes e vamos evoluindo. E, além disso, nós temos os nossos mentores. Os nossos mentores ainda não podem tirar da nossa caminhada aquelas lições já apropriadas, né, para cada um. Cada um tem um tipo de provas, de desafios, e os nossos mentores não podem tirar, eles podem nos ajudar com seus conselhos, com seu carinho, ajudar, nos dar força para ir atravessando aí as tribulações. Mas é preciso ter muito cuidado, mesmo assim, né? Como eu estava dizendo no início, nós espíritas, a gente já sabe que num ambiente de egoísmo, ciúme, inveja, existem companhias espirituais que podem nos influenciar, se a gente abrir a guarda um pouquinho, né? Podem nos influenciar para ter uma contenda, uma briga, uma discussão e um escândalo. Então, a gente, sabendo disso, quando a gente sentir alguma coisa diferente, a gente já, em pensamento, entra em prece, peça ajuda. A gente pede ajuda a Jesus Cristo, Nossa Senhora, né? Aos mentores e todos os nossos protetores, chama todo mundo para nos ajudar e manter o equilíbrio, porque às vezes a gente tem alguma coisa muito acalorada, se a gente entra, Nossa Senhora, é melhor ficar na retaguarda, orando, e se puder jogar um balde d'água, alguma coisa, a gente faz para não deixar aumentar, né? Então, muito boa lição, vamos atentar para isso, usar bastante a oração, a conexão com a pátria espiritual, manter as nossas vibrações elevadas para a gente não se influenciar por esses momentos, né? Sejam bem-vindos à corrente de orações. Boa noite a todos. Olá, queridos amigos, irmãos. Mensagem muito valiosa trazida pelo nosso irmão, enriquecida pelas nossas irmãs. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz, né? A colheita, não, como é que fala? Semeadura. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Obrigado, Jane. A colheita é obrigatória. Então, a gente tem que saber que nós somos responsáveis por tudo que a gente faz. E certas coisas que fizemos virão retornar para nós, e algumas dessas, se agimos de forma equivocada, então nós teremos que facear e aprender com essas lições. Quanto ao escândalo em si mesmo e quanto à nossa postura, nós aprendemos que a gente só deve falar alguma coisa quando ela for útil a alguém. Né? Tem até uma passagem que fala: é útil nós divulgarmos o mal de outrem só se for para beneficiar ao número maior de pessoas. Então, muitas vezes, eu estava pensando aqui, enquanto os nossos irmãos estavam falando, que muitas vezes a gente fala demais, outras vezes a gente fala de menos, a gente ainda está procurando aí uma forma correta de falar. Então, nesse aspecto,
eu acredito que com essa palavra escândalo é preciso também que a gente observe e veja se é necessário a gente falar alguma coisa que uma outra pessoa fez simplesmente por falar, ou para mostrar que a gente não faz daquele jeito, ou para mostrar que nós somos melhores. A gente deve falar quando for uma forma de ajudar. E se for algo referente a nós próprios, nós devemos avaliar, né, reconhecer e procurar fazer melhor da próxima vez, porque, infelizmente, no caminho que estamos, a gente ainda erra em determinadas situações, né? Isso aí é uma verdade. Então, muito valiosa, isso aí levaria vários minutos, a gente fica por aqui, desejando a todos nós uma ótima noite de orações. Então vamos acalmar aí os nossos corações, as nossas mentes, deixar o nosso abraço para quem já está aqui, já deixou o recadinho. Maria Lourenço, Maria Margarida, Maria Carmina, todos os que estão nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. Vamos então irradiar o melhor de nós para a saúde de todos nós, todos os nomes inscritos na corrente de orações, todos aqueles que estão em nossos pensamentos e para a nossa família universal. Oração pela saúde. Ó Pai eterno, Deus de bondade e misericórdia, vinde nos atender em nossas necessidades, vinde nos socorrer em nossas enfermidades, vinde nos consolar neste momento de angústia e sofrimento. Alivia-nos de todo o sofrimento e nos atendei quando bater a nossa porta a doença ou a infelicidade. Por intercessão de Nossa Senhora, derramai sobre nós o vosso infinito e poderoso amor, misericórdia e proteção. Amém. Prece pela saúde. Jesus, amoroso amigo, doce Rei Solar, tua misericórdia e bondade aconchegam nossos corações em meio a tantas turbulências e aflições. Neste momento em que atravessamos provações de várias ordens, vimos te rogar especialmente pela saúde de todos nós. A saúde do nosso corpo, o envoltório físico que emprestastes ao nosso espírito, para que pudéssemos estar aqui no resgate de tantas dívidas que por limitações e fraquezas nossas contraímos no percorrer dos caminhos de nossa existência. A saúde de nossa mente, que comanda o nosso corpo, segundo a bagagem espiritual impressa em nosso perispírito, regendo a nossa psicosfera e sintonizando-nos com sombra ou luz nas proporções das vibrações que emitimos, segundo os sentimentos que nutrimos. A saúde de nosso ambiente, cuja egrégora salutar ou adoecida é estabelecida pelas energias emanadas de nossos pensamentos, palavras e ações, atraindo as companhias espirituais que se afinam com as vibrações ali impregnadas. A saúde de nossas relações,
que edificam e impulsionam ao bem e à luz, ou intoxicam e corroem. Nas teias das manifestações menos dignas, cabendo-nos buscar, através da vigilância e da oração, selecionar, no que nos for possível e razoável, aqueles com os quais compartilharemos a existência. Lança sobre todos nós, Senhor, teu olhar de ternura e proteção, envolvendo-nos em teu amor, que acalma, ilumina e cura. Gratidão, Pastor Divino. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Oração pela saúde no mundo. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de teu Filho Jesus e pela intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima, pedimos a cura de todas as enfermidades do corpo e da alma para todos nós, vossos filhos em humanidade. Salva-nos, Senhor, com o teu poder e ensina-nos, neste momento em que vivemos as incertezas do amanhã, a esperar em ti, Senhor, com confiança e paz. Visita, Senhor, os enfermos em seus lares ou nos hospitais, sofrendo com todo tipo de enfermidade. Senhor, dá-nos coragem, confiança e esperança na tua graça, que tudo pode e tudo faz. Cremos em vós, Senhor, agradecemos e louvamos, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Assim seja, graças a Deus. Lição de fé. Coração, não te perturbes, se em torno há quem se desmande, se a luta surge tão grande, que tudo é aflição no ar. Abraça os próprios deveres, acalma-te, serve e lida, que Deus, sustentando a vida, só nos pode confiar. Olha os exemplos do campo, na noite de tempestade, o solo é treva e ansiedade, sobre o granizo e bater. Caem troncos, rolam penhas, os raios quebram a montanha, o lodo se desentranha e a gleba se desfazer. Esconde-se furna em furna, os peregrinos da estrada, passarinhos na ramada, lançam pios de oração. Ouvem-se gritos selvagens, é o vento brandindo o açoite, cortando as formas da noite e uivando desolação. Mas outro dia está pronto, a madrugada vem vindo, um roseiral no céu lindo, é o jardim que o sol produz, o clarão cresce e se espalha, a brisa afaga os caminhos, brilham copas, cantam ninhos, toda a terra é um mar de luz. Coração, assim também, depois da estrada de prova, eis que a vida se renova, na esperança a ressurgir. A bênção do amor renasce, a alegria se proclama,
É Deus que te busca e chama a novo e belo porvir. Maria Dolores, do livro Recanto de Paz, médium Francisco Cândido Xavier. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andar, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas sem voltar, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor.
Voltamos. Olha quanta fala maravilhosa que nós tivemos. Então é importante também falar do verbo, da fala. Quando ela está vinculada com o amor, com os ensinamentos de Jesus, ela é muito perfeita, traz coisas fantásticas, levantando os caídos, tendo compreensão, muita dignidade, falas fantásticas. É só lembrar as falas de Jesus, né? O nosso mestre. As falas dele maravilhosas. Era tão maravilhosa que as outras pessoas escreveram o evangelho das suas falas. Oh, que coisa fantástica. Então, o verbo ele é muito importante desde quando ele está vinculado com o amor, com os ensinamentos de Jesus. Isso não pode ser só em determinados momentos. Então, nós precisamos ter essa fala na nossa vida toda. Aquelas pessoas que estão passando com provas difíceis. Então, vamos colocar uma frase bonita onde você levanta. Infelizmente, como a gente falou dos escândalos aqui, tem muitas pessoas que têm uma frase contrária, né? Elas querem julgar, ofender as pessoas, xingar e assim por diante, só agredir. Então, a gente precisa mudar o nosso interior, essa nossa postura. E o verbo é muito importante para auxiliar e ajudar todas as pessoas, que nós possamos colocar essa prova dentro de nós para que a nossa fala seja cada vez mais brilhante, mais iluminada, mais serena. Que assim seja, graças a Deus. É uma beleza, né? Todos os dias que nós estamos juntos para orar, para ter essa certeza que Jesus nos ama. E antes de começarmos, eu estava lendo aqui um livro de Emmanuel, que é Reflexões, né, do Momento, e veio totalmente a calhar com o que o nosso irmão Adilson falou. Então, é pequenininho, é apenas uma reflexão. Se chama Transformação. Paixões e ilusões que nos conturbem as horas e mágoas ou provas que nos calcinem os sentimentos, afiguram-se convulsões necessárias no mundo de nossa alma em transformação e burilamento. Então, é isso. Tudo tem um porquê. E isso nos ajuda a caminhada, a cada dia, mesmo que haja essas conturbações, mas são necessárias e nós, graças a Deus, temos sempre a oração, a fé, a esperança, o amor dentro do nosso coração para que possamos continuar todos os dias, sempre tendo muita fé e esperança. Boa noite. Boa noite a todos. É sempre maravilhoso essas energias criadas na corrente de orações, que são potencializadas por nosso mentor Ismael, e que nós possamos absorvê-las, ficar com elas durante toda a noite, mantermos serenos e tranquilos, e amanhã todo dia, até o nosso encontro aqui novamente às 21 horas. E essa certeza de que Deus, Jesus, toda essa equipe maravilhosa de benfeitores espirituais nos amam. E nós estamos sempre muito bem acompanhados, porque existe esse complô a nosso favor, né? A nosso favor, para que demos certo, para que possamos cumprir o que viemos fazer aqui, para que a gente chegue no final da vida diferente de como chegamos. Isso é muito importante. Vamos aproveitar esses momentos de orações, de uma música super elevada, vibrações altas, para nos beneficiar e beneficiar todos aqueles que nós amamos e estão conosco, que estão seguindo aqui a corrente de orações, e essas luzes todas e essas bênçãos que
que são derramadas para nós, né? Agradeçamos sempre muito a Deus, Jesus, Ismael, Pai João, os xamãs e os benfeitores, todos os benfeitores espirituais que nos acompanham por esse presente diário, que é estar na corrente de orações. Boa noite a todos. Nós também agradecemos, sempre uma oportunidade para refrigerar todo o corpo, o espírito, o perispírito, a energias à nossa volta, a nossa família recebe, as pessoas que estão no prédio onde moramos também recebem, as pessoas que pensamos recebem. Então, é um tempo investido. A gente só consegue ver coisas positivas nessa oportunidade, além do aprendizado, que a gente pode refletir nessas lições trazidas inicialmente, e podermos trabalhá-las, cultivá-las dentro da nossa intimidade, para fazê-las se tornar um fruto sazonal, um fruto saboroso, se possível, no futuro breve. Que Deus nos ampare, nos abençoe. Desejamos a todos, agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa noite. Boa noite a todos, já deixando o nosso abraço aqui para Kátia Borges, Marili, Maria Lourenço, Maria Carmina, Maria Margarida. Olha, muitos recadinhos aqui. Muito bom. E todos unidos num único coração, vamos avançando, né, na seara do bem. Boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.